Então hoje nós vamos falar de ação de graças, né? Hoje a gente celebra a ação de graças e tudo aquilo de bom que Deus tem feito. Então a gente vai dar uma pausa na nossa série de mensagens sobre Efésios e hoje a gente vai olhar 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 10. Então abre aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 10. E Tessalonicenses, talvez, ela foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu. Em termos de documento bíblico, talvez seja o escrito mais novo, ou um dos primeiros que a gente tem. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 10. E olha o que é a palavra de Deus, o que Deus tem preparado para nós hoje. Essa é a palavra de Deus para nós. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade e tribulação. Porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Oramos noite e dia com o máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Vamos orar então? Pai amado, nós agora estamos abertos, ó Deus, para receber a Tua palavra em nossos corações. Então, Pai, o que a gente pede é que o Senhor trabalhe no nosso coração. Que as meditações dos nossos corações e as palavras que saem dos meus lábios sejam agradáveis a Ti somente, nossa rocha, nosso Redentor. Oramos no nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então essa carta foi escrita num tempo onde Paulo estava muito preocupado. Paulo estava muito preocupado com a igreja lá em Tessalônica, porque quando Paulo chegou naquela cidade, ele estava junto com Silas e Timóteo. E aí, chegando naquela cidade, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo começou a pregar numa sinagoga e o negócio cresceu muito rápido. Começou a pregar o evangelho, em 3 semanas já havia uma igreja ali. E cresceu muito rápido. Assim, um negócio assustador, fenomenal. Mas por causa desse crescimento muito rápido, o que aconteceu? A perseguição também surgiu. Aí as pessoas começaram a perseguir a ponto de algumas pessoas chegarem e falarem assim: olha, tem um bando de pessoas lá se encontrando e querendo trair César. Estão criando ali uma revolta, uma insurreição, uma sedição, porque eles estão falando que o verdadeiro rei é um tal de Jesus e não César. Então aí algumas pessoas, vendo aquele crescimento rápido do evangelho, começaram a perseguir os cristãos ali, a ponto de cristãos serem denunciados de sedição, separação, insurreição, insubordinação ao imperador romano. E aí, por causa dessa perseguição feroz, rápida, Paulo é forçado a fugir. Ele sai da cidade de Tessalônica e deixa os cristãos ali. E aí o que acontece? Os cristãos lá em Tessalônica começam a sofrer o resultado dessa perseguição, que vinha dos poderes mais altos do governo, a ponto de alguns cristãos
serem jogados na prisão e até mesmo alguns cristãos terem morrido por causa do evangelho. Então, e aí começa uma preocupação, porque aqueles novos cristãos, eles começavam a se perguntar: ai meu Deus, e agora? O que acontece com aqueles que morreram? Jesus, e aí, quando Jesus voltar, o que vai acontecer com eles? E aí então, porque Paulo também teve que sair repentinamente da cidade, então ele mandou Timóteo de volta para Tessalônica, para ver como estavam as coisas, por causa da perseguição que ele escutava, por causa que a morte de alguns cristãos estavam causando outros cristãos a balançarem na fé. E quando Timóteo volta com as boas notícias, é que a igreja estava firme, a igreja continuava crescendo, apesar das dificuldades, apesar de algumas dúvidas e questões que os cristãos tinham por causa daqueles que haviam morrido antes da vinda de Jesus. Paulo então escreve essa carta. E é uma carta interessante, porque ela começa com agradecimento e termina com agradecimento. Do começo ao fim, 1 Tessalonicenses só fala de agradecimento. Se você olhar ali, lá no comecinho, no versículo 3, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala: sempre damos graças. Começa com agradecimento, e se você for lá no final, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Então, 1 Tessalonicenses, do começo ao fim, é agradecimento. Agora, a pergunta que eu gostaria que a gente pensasse é: como é que eu posso ser um motivo de gratidão? Como é que eu posso ser um motivo de gratidão? Como é que uma igreja, ela pode ser motivo de gratidão? Porque muitas vezes quando a gente fala de ação de graças, de Thanksgiving, a gente fala de agradecimento. Mas a verdade é que você não precisa ser cristão para saber agradecer. Obrigado. Olha, muito obrigado. Ser agradecido, dizer obrigado, você não precisa ser cristão. Isso é algo que os bons costumes, a boa educação já dizem para todos nós que nós devemos agradecer, que nós devemos ser gratos, que nós devemos saber agradecer. Então, obrigado Deus, graças a Deus. Até o ateu faz. Eu vi nessa semana, eu não lembro aonde, pena que eu não guardei isso, mas eu vi essa semana o ateu chegando e falando assim, aconteceu alguma coisa, mas ele falou assim: eu sou ateu, mas graças a Deus que comigo não aconteceu nada. Então até na aflição, no desespero, quando tudo sai bem, até o ateu, ele dá graças a Deus. O importante para nós, como igreja, como discípulo de Cristo, não é tanto saber agradecer. Obrigado, Deus, e ser grato, mas eu acredito que o mais importante para nós é sermos motivo de gratidão. Eu acredito que esse é o desafio para nós. O desafio para nós não é saber agradecer. O problema, o desafio para nós hoje, como igreja, como seguidores de Jesus Cristo, é ser motivo de gratidão. É a pessoa olhar para o Daniel e falar: eu agradeço pela vida do Daniel. É a pessoa olhar para fulano e falar: nossa, fulano é uma bênção na minha vida. Deus, obrigado por mandar fulano na minha vida. É olhar para Beltrano, Cicrano e falar: Deus, obrigado, porque eles são motivo de agradecimento e eles são uma bênção. Eu acredito que para nós o desafio é ser motivo de gratidão. Porque hoje, se você olhar, tem muitas pessoas que olham para a igreja, olham para o cristão, e ao invés de olharem para a igreja e olharem para o cristão, eles não são motivos de gratidão. São motivos de reclamação, motivo de amargura, motivo de tristeza. E eu acredito que então o desafio para nós é mudar isso. Agora você vai falar assim: por quê? Por que mudar? Por que a gente deve se preocupar? Porque não vamos ligar para o que os outros pensam e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Mas tem um problema. E eu vou falar o porquê. Se um dia vocês tivessem que por algum motivo, ter que adivinhar a minha cor preferida.
Qual é a cor que você apostaria todas as suas fichas assim? Azul. Por quê? Porque eu já te dei uma pista. Porque eu já falei. Entendeu? Então, quando você tem lá a igreja, quando você tem lá o cristão, quando você está lá trabalhando, quando você está lá construindo relacionamentos, quando você está lá levando a sua vida, você é a pista para Jesus. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas olham para a igreja e veem a maneira como a gente vive a nossa vida, a maneira que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, como a gente dirige no trânsito, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente educa os nossos filhos, como a gente repreende os nossos filhos, tudo isso é uma pista. Tudo isso é uma pista para um relacionamento com Cristo. Então, quando o incrédulo, aquele que não crê em Jesus, ele olha para nós, tudo que a gente faz é uma pista, que pode ou levar aquela pessoa, eu quero mais, ou, eu não quero nem saber disso aí. A importância da pista é que aquela pista pode ser uma porta aberta para outros virem e conhecerem a Jesus. Eu um dia, explicando para as pessoas, eu falei assim, que a igreja de Cristo, ela não tem paredes, mas a igreja de Cristo, ela é feita de portas, onde as portas são os membros do corpo de Cristo. E é por essa porta que outros entram e fazem parte desse corpo. Então, a nossa vida é uma pista para esse amor e esse relacionamento curador que Jesus quer desenvolver com as pessoas. Agora, se a maneira que eu vivo a minha vida, a maneira que nós somos igreja, ela é uma pista onde, meu Deus, isso aí não quero nem saber. Como é então que a gente vai continuar proclamando o evangelho, sendo que a nossa vida e a maneira que a gente vive a nossa vida dá uma pista diferente do que é o nosso relacionamento com Cristo? Por isso hoje é importante a gente entender e responder essa pergunta. Como é que uma igreja pode ser um motivo de gratidão? Como é que eu e você, nós podemos, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós podemos ser um motivo de gratidão? As pessoas, quando elas olham, principalmente as pessoas que não conhecem a Jesus, elas olham para nós e falam, não, Deus, eu agradeço a vida do Daniel, porque Daniel realmente é uma bênção. É isso que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque Paulo, quando ele pensava na igreja de Tessalonicenses, lá na igreja dos Tessalonicenses, ele teve 3 lembranças dessa igreja. Ele lembrou de 3 coisas. E aí, quando ele pensava nessa igreja, ele só tinha motivo de gratidão, porque ele lembrou de 3 coisas. Ele tinha 3 lembranças da igreja de Tessalônica. Então, por isso, hoje, o que eu gostaria que você focasse é o seguinte: nessas 3 lembranças, nesses 3 motivos de gratidão que Paulo tinha sobre a igreja lá em Tessalônica, e aí então a gente possa aprender como ser uma igreja que é motivo de gratidão. À medida que eu for compartilhando essas lembranças com vocês, eu gostaria também que você focasse em 3 palavras: desapego, apego e desapego. É uma palavra engraçada em português, né? Desapego, apego, desapego, mas eu gostaria que vocês focassem nessas 3 palavras, porque vai ajudar então a entender e responder essa pergunta: como é que a gente pode ser uma igreja que é motivo de gratidão? A primeira lembrança que Paulo tinha, quando ele pensava na igreja em Tessalônica, é sobre a fé, o amor e a esperança. Olha o que ele fala no capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha a lembrança que Paulo tinha da igreja de Tessalônica. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm,
da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é interessante isso aí? Que quando Paulo, ele pensava numa igreja que cresceu repentinamente, rapidamente, Paulo, ele, em nenhum lugar ele fala assim, olha, agradeço a Deus a maneira como essa igreja cresceu rápido e agora tem um monte de gente se reunindo. Ele não agradece pelo tamanho da igreja. Não é interessante isso? Porque hoje em dia a gente é tão apegado com tamanho, com números, com quantidade, mas Paulo, quando ele se lembrava daquela igreja lá em Tessalônica, ele não lembrava do tamanho da igreja, da quantidade da igreja, dos números da igreja, mas ele lembrava da fé, do amor e esperança. É interessante que quando Paulo ele lembrava da igreja, ele não lembrava das coisas materiais, mas do desapego que a igreja tinha em relação às coisas desse mundo. Fé, amor e esperança. Para Paulo, a vida cristã se resumia em 3 valores espirituais. E isso você vai ver em outras cartas também, não apenas aqui. Você vai ver especialmente em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai falar desses 3 valores espirituais: fé, amor e esperança. Quando Paulo ele tinha que resumir algo que a igreja tinha que se agarrar, algo que era importante, ele jamais falava de coisas desse mundo, de finanças, de tamanho, de estrutura. É engraçado que Paulo jamais se preocupou com local de culto. Local de culto era qualquer lugar, qualquer casa, qualquer espaço que houvesse, porque a essência, o valor, a coisa mais importante da vida cristã são coisas espirituais e não as coisas desse mundo. Fé, amor e esperança. Então, quando Paulo ele se lembrava da igreja, ele agradecia, porque a igreja tinha um desapego às coisas desse mundo. Isso é muito importante. Por quê? Vocês gostam de snack? De comer besteira? Besteira é uma palavra muito forte, mas de comer coisa que não é comida. Vocês gostam? Porque não é besteira. É coisa... Não é besteira. Enfim. Vocês gostam de comer snack? Qual que é o seu snack favorito? O seu é Doritos? Cara, o meu também é Doritos. Doritos, eu gosto muito de Doritos. Doritos é o meu snack favorito. Pipoca e Doritos. Pipoca e Doritos. E eu gosto muito de Doritos. E aí um dia, eu fui no Aldi. Vocês conhecem o Aldi? Eu não vou no Aldi. Não, eu vou no Aldi. E aí eu fui no Aldi um dia, e tem coisa boa no Aldi, hein? E aí eu fui no Aldi, e aí eu vi um salgadinho. Tinha cara de Doritos. O pacotinho, o jeitinho do salgadinho, o tempero, a cor. Mas era cara de Doritos. E eu comprei, porque o preço estava muito bom. O salgadinho subiu muito de preço, vocês repararam? Mas ficou caro agora, é quase $5 um Doritos. E aí eu fui lá no Aldi, estava R$1,79. Peguei. Aí eu fui para casa, eu abri o salgadinho lá, comi. Parece, mas não é. Mas tinha aparência, tinha um jeito. Mas quando eu fui provar, não era o real. Quando a igreja foca em coisas que não são espirituais, coisas desse mundo, quando a igreja ela se apega a valores que não são espirituais, mas são coisas desse mundo que são temporárias, você passa a aparência.
E quando a pessoa vai experimentar, no fundo não é, e ela se decepciona. Será que é isso a causa de hoje muitas pessoas terem experimentado igreja e terem se decepcionado? Porque hoje o que a gente passa para as pessoas é uma igreja que é apegada demais às coisas desse mundo. Que passa coisas que na realidade não são genuínas, não são importantes. Coisas que não são fé, amor e esperança. Esse é o problema da gente se apegar às coisas desse mundo e tentar passar para as pessoas apenas a aparência. A gente tem que se apegar realmente é a fé, amor e esperança. Ter um desapego às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras, é apenas aparência. Mas aquilo que é genuíno são os valores espirituais que a palavra enfatiza. Nesse caso, fé, amor e esperança. E a igreja de Tessalônica era apegada com fé, amor e esperança. Por isso que Paulo, ele agradece lá no comecinho da carta e depois novamente no capítulo 3. Quando eu lembro de vocês, fé, amor e esperança, meu Deus, isso faz o meu coração transbordar de alegria. Paulo também, ele se lembrava da igreja com muita gratidão. E a segunda lembrança que Paulo tinha sobre a igreja de Tessalônica era o apego que a igreja tinha à palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui no capítulo 2, versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Quando Paulo ele lembrava da igreja lá em Tessalônica, Paulo ele agradecia e ele falava assim: Pai, muito obrigado pela igreja lá em Tessalônica. E ele lembrava de uma coisa: o apego que aquela igreja tinha à palavra de Deus. Não é interessante isso aí? A maneira como aquelas pessoas, elas se agarraram, elas acolheram e se agarraram àquela palavra. Por quê? Porque a fé na palavra, a fé na Bíblia, na palavra de Deus, é o que torna a sua gratidão possível. A fé que você tem na promessa, na palavra de Deus, é o que torna gratidão possível na sua vida. Porque pensa numa igreja que estava lá sofrendo todo tipo de perseguição. E perseguição, quando a gente fala assim, não é só a pessoa olhando para a tua cara e falar: aí, vai na igreja, crentão. Ô, Bíblia debaixo do braço, mas que coisa. Não era só a pessoa zombando da sua cara, você estava com a Bíblia debaixo do braço. Tinha uma época que a pessoa ia para a igreja, era só paletó e gravata, né? As mulheres todas de vestido. E aí, às vezes, você dava na rola: ô, crentão, vai na igreja hoje, hein? Negócio chato, mas não era só isso. Naquela época não era isso. Naquela época a perseguição era as pessoas te jogarem numa prisão, você ser acusado de ser contra o governo, de você conhecer pessoas do seu meio, até mesmo da sua família, e pessoas terem sido mortas por causa daquilo, e agora você está preocupado o que vai acontecer com essas pessoas que morreram, porque Cristo não tinha vindo ainda. Mas é interessante que Paulo, ele fala que aquelas pessoas, a maneira como elas se apegaram à palavra de Deus, era impressionante. Em meio àquelas circunstâncias e perseguições. É por isso que Paulo agradecia. Por que isso é importante? Tem um negócio interessante que tem um negócio muito interessante, que nos Estados Unidos tem tanta coisa, é cada ferramenta, é cada produto que tem aqui, que vou te falar, tem coisa assim que para você aprender, você tem que parar tudo e aprender. E tem um negócio interessante,
não sei se você já viu. Vocês já viram os caras trabalhando com resina, com epóxi? Vocês sabem do que eu estou falando ou não? Sabe? Que quando o cara vai fazer piso de garagem, vocês já viram? Aí depois vem um cara jogando um pozinho, você já viu? Viu ou não viu? Vocês já viram os caras trabalhando com resina assim, eles fazem até tampo de mesa, vocês já viram uma coisa? É um negócio impressionante, por quê? Porque sempre tem duas coisas, dois líquidos que você tem que misturar. E é interessante que se você você pode comprar a resina mais cara, melhor qualidade, e se você jogar só aquilo, vai endurecer? Não vai endurecer. Vai colar? Não vai colar. Porque falta o catalisador. Você tem que misturar com outro líquido. Mas, rapaz, quando você mistura aquilo lá, é impressionante. O negócio endurece que vira chão. Que vira tampo de mesa. Você pode bater, que vira um negócio firme. Quando você mistura o catalisador, ele torna aquilo firme. A ponto de você poder usar como se fosse chão. Você pode pular, aquilo não quebra. A palavra de Deus é o catalisador da sua fé. É o que torna firme. Se você estiver lá solto, no meio das circunstâncias, no meio das suas tribulações, dos seus problemas, é a palavra de Deus que te possibilita afirmar sua fé e tornar sua fé tão firme que ela se torna inabalável. É a palavra de Deus. O que possibilitava aquela igreja lá em Tessalônica, uma igreja cheia de novo convertido, uma igreja que cresceu rápido, que Paulo teve que sair e deixar na mão de alguém por causa da perseguição. O que tornou aquela igreja nova na fé, mais firme diante das tribulações? A maneira como aquelas pessoas se apegaram à palavra de Deus. E quando Paulo, ele se lembrava daquela igreja, aquela igreja era motivo de gratidão, porque a igreja lá em Tessalônica, ela se apegou à palavra. Paulo tinha mais uma lembrança sobre a igreja, quando ele orava lá e falava, meu Deus, muito obrigado pela igreja em Tessalônica. Ele tinha mais uma lembrança, e era por causa da grata lembrança que a igreja tinha a respeito de Paulo. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no capítulo 3, versículo 6. Olha aqui. Agora, porém, com o regresso de Timóteo trazendo notícias da igreja, vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Paulo, quando ele agradecia a Deus pela igreja de Tessalônica, ele agradecia a maneira como aquela igreja, ela que tinha lembrança de Paulo. Gente, Paulo tinha saído daquela... Vamos pensar, Paulo saiu da cidade e deixou o povo lá. Era muito fácil para aquele bando de cristãos novos na fé chegar e olhar para Paulo e falar assim, Paulo amarelou, hein? Pipocou e deixou nós aqui no meio dessa tribulação. Cara, quando fechou para falar de Jesus, tudo bem. Mas agora quando veio o negócio apertou, o cara, cadê Paulo agora? Cadê a fé do homem? Ele não falou que ele era lá o missionário? Geralmente não é assim a maneira como a gente se porta quando a gente olha o outro e a gente vê que o outro faltou um pouco. Nem para ajudar a descarregar? Nem para trazer uma xícara? Mas nem para perguntar? Não é assim que a gente se porta quando a gente vê o outro e o outro de alguma maneira faltou com as nossas expectativas? Mas é interessante que a igreja em Tessalônica não pensava assim de Paulo. Mas quando
Timóteo chegou para Paulo, a igreja fala que tinha gratas lembranças de Paulo. E que desejava muito ver a Paulo o mais rápido possível. Por que isso era possível? Porque a igreja em Tessalônica tinha um desapego ao eu. Ela era desapegada ao eu. Porque somente uma pessoa que é focada no eu, começa a olhar os outros de acordo com a sua perspectiva. Pô, eu trouxe aqui um monte de coisa e o cara não trouxe nada. Pô, eu estou aqui trabalhando, o cara não está trabalhando. Eu estou aqui fazendo tudo, ele não fazendo nada. Quando você está focado no eu, você só consegue olhar para os outros na maneira como os outros faltaram com você. Mas a igreja lá em Tessalônica, ela era tão desapegada ao eu, que quando ela lembrava de Paulo, ela lembrava de Paulo com grata lembrança. Isso é muito importante. Como é que a gente, então, como igreja, pode construir relacionamentos que são duradouros, relacionamentos que fazem pessoas crescer, e principalmente relacionamentos onde o foco não sou eu, mas o foco é Cristo? Primeira coisa, é importante para nós fazermos todo e qualquer esforço de nos conectarmos uns com os outros. Isso é importante. Eu lembro que qual era a matéria que você mais detestava na escola? Eu detestava quase todas. A única matéria que eu gostava era o intervalo. O recreio. Porque o resto, eu fui um aluno assim que, mas não, se tinha umas que eu não gostava mais, era química e biologia, porque isso era horrível para mim. Mas falando em química, tem uma coisa que eu guardei, que é muito interessante. Vamos dizer o seguinte, que eu tenho aqui um copo com açúcar e água quente. E eu tenho aqui um outro copo com açúcar e água fria. Qual é o copo onde o açúcar vai se dissolver mais rápido? Com água quente ou com água fria? Quente. Por quê? Ligações químicas. Por quê? Porque os átomos dentro de uma, vamos colocar assim, substância fria, eles estão meio paradinhos, porque é frio. Mas quando está quente, eles estão assim, ó, estão agitados. E quanto mais agitado, os átomos têm a maior possibilidade de se chocar um com o outro. E aí eles vão se chocando. E aí depois eles se chocam da posição certa e aí eles se ligam. Ligação química. E aí eles se conectam. Quanto mais eles se batem, maior a probabilidade de se conectarem. Igreja, para crescer, para amadurecer, você tem que se conectar. Tem que se conectar. Você tem que fazer um esforço para a conexão acontecer. Porque aí quando a conexão acontece, aí o seu relacionamento vai crescendo. E aí você vai amadurecendo. Sem se conectar, como é que você vai exercitar o desapego ao eu? Como é que você vai praticar o amor? Como é que você vai praticar paciência, domínio próprio, longanimidade, mansidão, se o outro está lá longe e você aqui? Mas quando ocorre comunhão, conexão, relacionamento, quando a igreja se esforça a estar junto, é aí que as ligações acontecem, você aprende a amar, você aprende a ser amado, e aí o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração e vai te moldando e vai ensinando você a se desapegar do seu eu e se apegar cada vez mais a Cristo. Você vai chegar hoje e vai perguntar para mim, tudo bem, entendi, devemos ser uma igreja
que é um motivo de gratidão para os que são dentro da igreja e os que são fora da igreja. Uma igreja que é motivo de gratidão. E essa igreja, então, ela deve ser desapegada das coisas materiais, das coisas desse mundo, apegada à palavra de Deus, uma igreja que é desapegada do eu. Mas como fazer isso? Como fazer isso? É interessante que existe uma maneira. Porque isso daqui não é só a gente chegar e fazer. Não é uma coisa assim, chegar e fazer. Por exemplo, você quer ficar musculoso, vai lá na academia, vai lá e faz. Né? É algo que é muito interessante. Você tem que deixar de fazer. Você deve se render. A palavra de Deus fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus, quando ele veio para esse mundo e ele teve que glorificar a Deus, ser um motivo de glória e gratidão, a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus, ele não se apegou ao ser Deus, mas ele a si mesmo se esvaziou, ele se rendeu. Então hoje, se você vê que você quer ser um motivo de gratidão para sua família, para as pessoas que são amadas por você, se você quer ser um motivo de gratidão diante de Deus, se você quer ajudar a sua igreja a ser um motivo de gratidão, e você deseja ser um motivo de gratidão para os que são dentro da igreja e são fora da igreja, então você deve se desapegar de si mesmo. Você se desapega de si mesmo. E você se apega a Jesus, ao exemplo de Jesus, a quem Jesus é. Você olha para si mesmo e fala assim, mas eu tenho as minhas preferências, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha vontade, os meus projetos, os meus planos, eu tenho aquilo que eu quero conquistar. Mas aí você olha para Jesus e vê o desapego que Jesus teve por você, para te dar vida e vida em abundância. Então você se rende a Jesus e fala, Jesus, eu queria tanto, mas porque eu te amo mais, eu vou colocar tudo isso agora aos teus pés. Eu me desapego de tudo isso. E vou me apegar à única coisa que é a coisa mais importante da minha vida, você. A maneira que a gente consegue ser um motivo de gratidão é deixando de lado tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração, aos pés de Jesus, e nos apegamos a Ele. Jesus, você sabe que eu não tenho a força para fazer isso, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Então, Jesus, me ajuda, eu me rendo. Jesus, eu sei que você quer de mim isso, e eu quero ser um motivo de gratidão. Então, Jesus, eu pego tudo isso agora, e eu falo, me rendo. Vem Jesus e me ajuda. Nós somente conseguimos ser um motivo de gratidão quando nós nos desapegamos do nosso eu e nos apegamos firmemente a Jesus. Quando a gente nos rende aos pés de Jesus e nos entregamos totalmente, 100%, todas as áreas da nossa vida a Jesus. Foi assim que a igreja se entregou. Foi assim que a igreja se rendeu. Apesar das dificuldades, das tribulações, das preocupações que aquela igreja tinha, a igreja se rendeu a Jesus. Jesus, toma conta de mim, que eu vou somente focar no Senhor e vou me apegar nas suas promessas. Foi isso que possibilitou a igreja em Tessalônica a ser um motivo de gratidão. Um motivo de gratidão do começo ao fim, na carta de 1 Tessalonicenses. Meus amados, a minha oração e a minha esperança como pastor, como seu pastor, é que todos nós sejamos motivos de gratidão. Que não apenas saibamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem derramado na nossa vida, mas que nós sejamos um motivo de gratidão. Que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, agradeçam verdadeiramente por nós. Que a nossa igreja, para todas as pessoas de dentro e de fora da igreja, eles olhem para nós e vejam, não,
é um motivo de gratidão. Aquela igreja, obrigado, Deus, porque aquela igreja, ela tem fé, amor e esperança. Ela não se apega às coisas desse mundo, mas se apega à palavra de Deus. E é uma igreja que sempre ela se esforça a se apegar uns aos outros. E se esforça a se desapegar do eu, para que Cristo seja glorificado e o nome dele seja feito famoso. A cada instante, a cada dia, a todo momento. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e hoje, nesse dia, quando nós celebramos o dia de ação de graças, ó Deus, não queremos deixar passar o quão grato nós somos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E Pai, quando a gente fala bênção, a gente não fala somente das coisas boas, mas também falamos dos desafios, das coisas que não funcionaram tão bem do nosso ponto de vista, porque a gente sabe, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então a gente sabe, ó Deus, que tudo aquilo que ocorreu na nossa vida é porque o Senhor tem um propósito bom. E é por isso que nós te agradecemos. Mas não apenas te agradecemos, ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor e pedimos, Pai, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida de maneira poderosa, para que a nossa vida, Senhor, seja um motivo de agradecimento, que as pessoas ao olharem para nós tenham motivo de gratidão. Abençoa, ó Deus, a tua igreja, para que a tua igreja seja firme na tua palavra. Que a tua igreja, ó Deus, tenha o coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E a tua igreja, ó Deus, se fortaleça cada vez mais diante das dificuldades e circunstâncias dessa vida. Pai amado, abençoa, protege, sê com teu povo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, vamos nos colocar de pé então para a bênção final.